Tenho em mãos o livro Uma Breve História do Tempo, escrito por Stephen Hawking, W. Hawking, no ano de 1988. Este livro trata uma explicação teórica do Stephen Hawking sobre a criação do universo. Eu vou ler a parte dos agradecimentos e a introdução, né? Os agradecimentos foi escrito pelo Stephen Hawking em 1987 e a introdução foi escrita por Carl Sagan, né? Se trata de dois ícones da física teórica, tá? E aqui tem alguns relatos interessantes, né? Inclusive sobre a vida do Stephen Hawking, tá? Que é interessante a gente dar uma lida e deixar registrada para que quem não tem o livro tenha pelo menos a possibilidade de tomar conhecimento disso, né? Agradecimentos. Decidi tentar escrever este livro de alcance popular, tratando das questões do espaço e do tempo, depois de ministrar o seminário Loeb em Harvard no ano de 1982. Né? Esses agradecimentos foram escritos pelo Stephen Hawking. Já havia então um número considerável de publicações sobre o universo primordial e os buracos negros, desde as muito boas, como The First 3 Minutes, os 3 primeiros minutos, do Steven Weinberg, até as muito ruins, que não vou identificar. Eu percebia, entretanto, que nenhuma delas encaminhava as questões com que eu vinha me ocupando em pesquisas sobre cosmologia e teoria quântica. De onde surgiu o universo? Como e por que ele começou? Chegaria a um fim? E em caso de resposta afirmativa, como seria isso? São perguntas do interesse de todos, ainda que a ciência contemporânea tenha se tornado tão técnica a ponto de apenas um pequeno número de especialistas ser capaz de dominar a matemática necessária para lidar com elas. Naturalmente, as minhas ideias básicas com relação à origem e ao destino do universo podem ser consideradas sem o uso da matemática, de maneira que pessoas sem formação científica possam compreendê-las. É exatamente isso que tentarei fazer neste livro. Cabe ao leitor julgar se conseguir. Aqui eu vou fazer uma pequena digressão. Eu entendo que o mundo, o universo, ele não teve começo nem fim, tá? A ideia de início e fim do universo é uma abstração do homem em função da sucessão dos dias e das noites, né? Então sempre a gente está nascendo um dia, está terminando um dia, está nascendo uma noite, está terminando uma noite, né? O fato da Terra girar e ter a sucessão de dias e de noites, né? Então levou o homem a entender que tudo no universo tem um começo e um fim. Essa aí é o meu entendimento, né? Que o universo é alguma coisa infinita, sem início e sem fim. Mas vamos adiante então aos agradecimentos do Stephen Hawking. Alguém me disse que cada equação que eu incluísse no livro diminuiria sua venda. Resolvi, portanto, não apresentar nenhuma equação. Na verdade, incluí uma, a mais famosa de Einstein, E igual a mc ao quadrado. Mas acredito que isso não assustará meus leitores potenciais. Exceção feita ao azar de ter contraído esclerose lateral amiotrófica, uma doença neuromotora, fui feliz em todos os outros aspectos de minha vida. A ajuda e o apoio que recebi de minha esposa Jane e de meus filhos Robert, Lucy e Timmy
tornaram-me possível levar uma vida praticamente normal e realizar uma carreira bem-sucedida. Tive sorte também por ter escolhido me dedicar à física teórica, que só exige o intelecto. Portanto, minha deficiência não chegou a causar maiores problemas. Todos os meus colegas cientistas me deram um grande auxílio. Na primeira fase de minha carreira, ainda clássica, meus principais companheiros e colaboradores foram Roger Penrose, Robert Geroch, Brandon Carter e George Ellis. Sou-lhes reconhecido pela ajuda que me deram e pelo trabalho que realizamos juntos. Esta fase está amarrada no livro The Large Scale Structure of Space-Time, a macroestrutura do espaço-tempo, que escrevi com Ellis em 1973. Não o indicaria aos leitores para consulta ou maiores informações. Ele é altamente técnico e quase incompreensível. Mas espero que de lá para cá eu tenha aprendido a escrever de maneira mais fácil. Na segunda fase de meu trabalho, a quântica, que começou em 1974, meus mais importantes colaboradores têm sido Gary Gibbons, Don Page e Jim Hartley. Devo-lhes muito, como também a meus alunos pesquisadores, que têm me proporcionado grande ajuda, tanto no sentido físico como teórico. Conviver com meus alunos tem sido um grande estímulo e evitou que eu ficasse preso à rotina. Neste livro tive o apoio de Bryant Witt, um de meus alunos. Contraí pneumonia em 1985, depois de ter escrito a primeira versão. Precisei me submeter a uma traqueotomia que me inibiu a fala, tornando minha comunicação quase impossível. Cheguei a pensar que não conseguiria acabar o livro. Brian, entretanto, não só me ajudou a revisá-lo, como me fez participar de um programa de comunicação chamado Living Center, oferecido a mim por Waltz, da companhia Words Plus, em Sun Valley, na Califórnia. Assim, eu tanto pude escrever livros e trabalhos como falar com as pessoas usando um sintetizador de fala doado pelo Speech Plus, também de Sun Valley. O sintetizador e um pequeno computador pessoal instalados em minha cadeira de rodas por David Mason formam um sistema que modificou bastante minha vida. Na verdade, posso me comunicar melhor agora do que antes de perder a voz. Muitas pessoas que leram as versões preliminares do livro me fizeram sugestões para seu aperfeiçoamento, especialmente Peter Guzzard, meu editor na Bantam Books, que me mandou páginas e páginas de comentários, onde apontava tópicos que ele acreditava não terem sido esclarecidos adequadamente. Tenho que admitir que fiquei bastante irritado ao receber aquela enorme lista de coisas a serem refeitas, mas sei que ele tinha toda a razão. Inegavelmente o livro melhorou muito, o que é, sem dúvida, o resultado de Guzzard me ter obrigado a queimar muita pestana. Sou extremamente reconhecido a meus assistentes, etc. Nada do que aqui está teria sido possível sem o apoio de minhas pesquisas e a garantia de minhas despesas médicas fornecidas pelo Cornell e Caius College, pelo Conselho de Ciência e Pesquisa em Engenharia e pelas fundações Leverhulme, MacArthur, Nuffield e Ralph Smith. Agradeço-lhe sinceramente. Stephen Hawking, 20 de outubro de 1987. Bom, esses aqui foram então os agradecimentos do Stephen no início do livro. Vamos ver agora como é que Carl Sagan faz a introdução ao livro.
Introdução. Vivemos o dia a dia sem entendermos quase nada do mundo. Pouca atenção damos ao mecanismo que gera a luz do Sol e possibilita a vida. A gravidade, que nos escola a uma Terra que, de outra forma, nos lançaria em rotação pelo espaço, ou aos átomos de que somos feitos e de cuja estabilidade dependemos fundamentalmente. Com exceção das crianças, que não sabem o suficiente para nada, além de fazer perguntas importantes, poucos de nós gastamos muito tempo considerando por que a natureza é do jeito que é, de onde surgiu o cosmos, ou se ele sempre existiu, se o tempo algum dia voltará atrás, fazendo os efeitos antecederem as causas, ou ainda se existem limites máximos para o conhecimento humano. Há até mesmo crianças, conheci algumas delas, que querem saber com o que se parece um buraco negro. Qual é a menor porção de matéria? Por que nos lembramos do passado e não do futuro? Como se explica se houve um caos primordial que haja ordem agora, pelo menos aparentemente, e por que existe um universo? Em nossa sociedade, não é incomum que pais e professores respondam à maioria dessas perguntas com um dar de ombros ou apelando para conceitos religiosos vagamente relembrados. Alguns não se satisfazem com esse tipo de atitude, porque elas expõem visceralmente as limitações da compreensão humana. Grande parte da filosofia e da ciência foi impelida por esses questionamentos. Um número crescente de adultos começa a ousar formular perguntas desse gênero e ocasionalmente recebe respostas surpreendentes. Equidistantes dos átomos e das estrelas, expandimos nosso horizonte exploratório para alcançar o conhecimento tanto dos fenômenos menores quanto dos maiores. Na primavera de 1974, aproximadamente 2 anos antes de a nave espacial Viking chegar a Marte, eu estava numa reunião na Inglaterra, promovida pela Sociedade Real de Londres, para discutir a maneira de se levar a cabo pesquisas sobre a vida extraterrena. Durante a pausa para o café, descobri que um encontro muito mais concorrido estava se realizando no auditório ao lado, onde, movido pela curiosidade, entrei. Percebi imediatamente que testemunhava um velho ritual, a investidura de novos membros da Sociedade Real, uma das mais antigas instituições acadêmicas do planeta. À minha frente, um jovem, numa cadeira de rodas, vagarosamente assinava seu nome no livro que registrava nas primeiras páginas a assinatura de Isaac Newton. Quando finalmente ele terminou, houve uma grande ovação. Stephen Hawking já era então uma lenda. Hawking atualmente é professor de matemática da Universidade de Cambridge, cargo anteriormente ocupado por Newton e mais tarde por P.M. Dirac, dois cérebros exploradores dos universos macro e micro, e de quem é um digno sucessor. Este primeiro livro de Hawking para não especialistas é um prêmio, ou vários, para a plateia leiga. Tão interessante quanto o amplo conteúdo do livro é a percepção do pensamento do autor que ele fornece. Aí estão revelações lúcidas sobre os domínios da física, astronomia, cosmologia e coragem. É também um livro sobre Deus, ou talvez sobre sua ausência. A palavra Deus invade suas páginas. Hawking embrenhou-se numa busca profunda para responder à famosa colocação de Einstein sobre a possibilidade de escolha que Deus possa ter tido para criar o universo. Hawking, como ele mesmo afirma explicitamente,
tenta compreender a mente de Deus. Isso torna a conclusão desse esforço completamente surpreendente. O universo sem limite no espaço, sem começo ou fim, e sem nada que um Criador pudesse fazer. Então, essa aí foi a introdução do Carl Sagan. Eu vou ler só o primeiro parágrafo desse sensacional livro, só para vocês terem a ideia do que espera a leitura completa do livro, então, né? 1. Nossa visão do universo. Um famoso cientista, alguns dizem que foi Bertrand Russell, fazendo uma conferência sobre astronomia, descreveu como a Terra gira em torno do Sol e como o Sol, por sua vez, gira em torno do centro de uma vasta coleção de estrelas, a nossa galáxia. No final da conferência, uma senhora baixinha e idosa levantou-se ao fundo da sala e falou: "O que o senhor acaba de nos dizer é uma tolice. O mundo, na verdade, é um objeto achatado, apoiado nas costas de uma tartaruga gigante." O cientista sorriu com superioridade antes de replicar: "E sobre o que se apoia a tartaruga?" "Você é muito esperto, rapaz. Muito esperto", disse a velhinha. "Mas existem tartarugas do mar por toda a extensão embaixo dela." Muitas pessoas podem julgar essa imagem de nosso universo como uma torre infinita de tartarugas absolutamente ridícula, mas por que pensar que sabemos mais? O que sabemos sobre o universo e como sabemos? De onde surge e para onde ele vai? Existe o começo do universo e, se existe, o que acontecia antes dele? E assim segue o livro, é excepcional, tá? Vale a pena a leitura.